Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Que satisfação revê-los. Fernando, que coisa boa. Que alegria contar com a sua presença aqui hoje. Muito bom. Ione, como é que tá o astral, Ione? O ânimo para falar um pouquinho para a gente. Tá tremendo? Não, não precisa tremer, não. Tá tudo bem, né? Eu liguei o microfone. Boa noite, professor. Realmente, eu estou assim nervosa, né? É nervosa. Mas vamos pensar juntos aqui. Quem chegou até aqui é porque já foi o quê? Já aprovou, já tem nota favorável. Você veio aqui para compartilhar com a gente a tua conquista, compartilhar um pouco da tua trajetória, né? E como nós combinamos, o espaço está aberto, devem aparecer outros colegas ao longo da apresentação, né? Mas vamos iniciar como nós combinamos no horário certinho. E a gente queria que você contasse, então, né, a Ione, para quem está chegando aqui, está participando pela primeira vez, a Ione ela vai falar para a gente hoje sobre a histeria, né? Ela fez um trabalho muito bacana, muito primoroso, né, Ione? Ela diz até da sufocação da matriz à teoria dos vapores. Então, um artigo muito robusto, com uma proposta muito enriquecedora, de reflexões, de contribuições, de revisões. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que a Ione conte para nós um pouco desse trabalho, desse desafio que ela abraçou, de tudo isso que ela trilhou até chegar aqui, até esse momento. Muito bem. Tá, A palavra é sua, então, viu, Ione? tá. Boa noite a todos, né? Eu espero fazer jus às palavras do professor, né? Então, eu fiz uma cola aqui, eu estou aqui nervosa. Então, tá. Boa noite primeiro a todos, né? Realmente é com grande alegria que eu chego a esse momento e muito nervosismo, né? Para apresentar para vocês aqui, para a plateia, esse tema tão complexo, né? Primeiro, agradecer a presença de vocês, a do Instituto Avia Minas Gerais, em especial o professor Alexandre Alonso, que esteve comigo esse tempo todo, dando atenção, orientação. Ele nunca se furtou a isso, com muito carinho, né? Então, meu interesse, tem uma cola aqui, meu interesse pelo tema, ele começa mesmo no curso, porque eu nunca tinha tido contato com a psicanálise, com o estudo. Então, quando a gente começa a estudar, na unidade 2 tem lá a histeria, aí aquilo ali já me chamava a atenção, né? E quando chega mais tarde, na unidade 15 tem os casos clínicos. E tem uma parte que pede para a gente escolher um caso clínico e estudar. E eu estudei o caso da Ana O. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a me identificar um pouco com os sintomas dela, né? Inclusive, esse é um caso para a psicanálise, né? Que é um caso fundador da psicanálise escrito, o primeiro escrito, né? Que não foi um caso do Freud, todo mundo já sabe aí, né? Então, aqueles inúmeros sintomas que a Ana sentia, ele me chamou a atenção. E que aquele conjunto de sintomas era justamente a histeria. Aí eu digo, não, eu quero saber mais um pouco, né? Então, esse que foi o meu interesse, né? A partir do caso da Ana O. Então, a histeria, ela é um tema bem vasto e complexo, né? No entanto, para efeito de artigo, eu fiz um recorte conforme a orientação, eu fiz um recorte e vou expor aqui o entendimento da medicina, dos médicos, da antiguidade até o século XVII, né? Porque é muito vasto, né? Então, significa o quê? Que é bem antes da criação da psicanálise. Bom, a histeria, ela deriva de uma palavra em grego, histera, que significa matriz. E de acordo com o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, matriz é o lugar onde algo se cria e se gera, né? No dicionário de psicanálise Elizabeth Rudinesco e Michel Blum, eles escrevem que foi no estudo sobre histeria que Freud propôs os grandes conceitos de uma nova apreensão do inconsciente, o recalcamento, a abreação, defesa, resistência e, por fim, a conversão.
A histeria, ela é vista pela psicanálise como um dos diagnósticos que compõe o campo das neuroses, tendo como característica principal a conversão somática, que dá origem aos sintomas e acomete mais frequentemente as mulheres, né? Muitos médicos da antiguidade, da Idade Média e até mesmo do século XIX, eles tiveram dificuldades em poder compor um quadro ou mesmo encontrar uma origem para algo que indicasse o que seria a histeria, pois os sintomas, eles eram complexos, variados e contraditórios, como amnésia, paralisia, contratura, cegueira, mutismo, dores de cabeça, tosse, sufocação, desmaio e falta de ar, e outros, né, vômitos, etc., né? Os diagnósticos acerca da histeria, em sua grande maioria, eles foram pautados de acordo com os contextos culturais, os valores morais, éticos, a religião e a ciência de cada época. Nesse sentido, pode-se dizer que a histeria, os sintomas e as formas de tratamento obtiveram diferentes interpretações no decorrer dos anos, né? Agora eu vou dar um iníciozinho lá no Egito, a gente vai fazer uma viagem lá no Egito. A história da histeria documentada, ela começa com o papiro no Egito, que data de 1900 anos antes de Cristo, né? Nele se descreve uma série de sintomas, né? E uma certa doença que eles não sabiam muito bem o que era, né? Classificar, na verdade. Tem um papiro, que eu até falei para o professor, achei interessante, um papiro, que ele relata a história de uma mulher que recusava se sair da cama, se lavar e se arrumar. Uma outra, doente da vista, tinha dores cervicais. Uma terceira, ela sofria dos dentes e das mandíbulas e não podia abrir a boca. E uma quarta tinha dores musculares difusas no corpo todo e nas órbitas, né? Isso aqui era a descrição lá do papiro. A terapêutica para essa doença consistia em massagens abdominais, colocar perfumes na vagina e introduzir cheiros fortes nas narinas, né? Esse conhecimento aqui que eu descrevi, ele, cerca de 1.300 anos, esse conhecimento ele chega a Hipócrates na Grécia, que ele vai dar o nome de sufocação da matriz. Ele justificava porque o útero era um animal, na concepção dele, que o útero era um animal que vagava pelo corpo em busca de alimento. E como ele não encontrava, ele se alojava em algum órgão, né? Como, por exemplo, o pulmão, causando falta de ar até sufocar. Na sufocação, como é que a mulher ela ficava, né? Um exemplo, ela revirava os olhos, ficava aquele branco dos olhos, ela ficava fria, pálida, desmaiava e a saliva ela escorria pela boca, né? Parecido bem, ela era uma doença de origem orgânica, então, como era útero, era ligada à mulher, né? Na visão da psicanálise, o sintoma, ele é um fenômeno subjetivo, que não é sinal de doença, mas a expressão de um conflito inconsciente. Tanto essa perspectiva grega quanto a egípcia, separada por 1.300 anos de civilização, elas coincidiam nas causas e tratamentos sobre a sufocação da matriz, né? A terapêutica era massagens abdominais, colocar cheiros fortes na narina, né? Introduzir também esses cheiros também na vagina, e também com Hipócrates acrescenta mais um, que é o quê? Gravidez, a mulher fica grávida, manter relações sexuais e casamento, né? Passados 600 anos de Hipócrates, né? Outro grego, ele vai se manifestar, ele vai sobressair, que é o senhor. Ione, só um minutinho. Porque eu acho que a nossa conexão caiu por algum instante. Vocês perderam a fala da Ione ou vocês continuaram conectados ouvindo a Ione? Conseguiu ouvir. Tá ótimo. Não foi só a minha que caiu mesmo. Desculpa, viu? Tá. Então, passado, né, 600 anos, outro médico grego importante, que é Sorando de Éfeso, ele vai discordar de Hipócrates, né, e vai dizer que a histeria, ela não é causada pela falta de sexo, e diz que o útero não é um animal que vaga pelo corpo. Ele vai acrescentar um outro sintoma, o delírio, né? A mulher, ela fala de forma delirante, e após a crise, ela se recorda, diferente da epilepsia, que após uma pessoa não sabe bem o que é, né?
A terapêutica que Sorandos recomendava era descanso, aquecimento dos membros, viagens e águas termais. Essa mesma terapêutica, Freud vai utilizar no século XIX. Ele vai utilizar com as suas pacientes histéricas. Ele vai recomendar exatamente isso e vai acrescentar as correntes elétricas, tal, mas é basicamente isso. Significa o quê? Que Freud visitou também toda essa antiguidade, é lógico, né? Roma, tal, e Egito, eles são esquecidos. E as histéricas, elas passam a ser vistas como mulheres dominadas pelo demônio. Então, é a possessão do demônio. O diagnóstico da histeria, ela deixou de ser feito pelos médicos e passou a ser feito pela igreja, pelos tribunais, que mandava para a fogueira todos aqueles que se comportavam histericamente. E isso perdurou aí quase 2 séculos, né? A terapêutica para a igreja era o quê? Imagina, né? Rezas, exorcismo e amuletos, além de fogueira que acabava com a vida da mulher, né? Então, assim pode-se dizer que, em nome da civilização, da moral, dos bons costumes da igreja, há toda uma armação ideológica com a finalidade de manter tudo sob controle, incluindo a sexualidade e o desejo. Mas somente a partir do Renascimento é que a histeria ela volta para a medicina. As novas descobertas científicas e as grandes navegações elas vão colaborar para o advento de novas perspectivas, né? Começa aí a se delinear o que a causa da histeria não estava no útero, agora a causa da histeria vai estar no cérebro, né? Então, vai começar também a se delinear de que forma esse útero se conecta ao cérebro, né? Então, o cérebro vai ser a grande questão. E em meados do século XVII, eu já vou entrar na teoria dos vapores, né? Em meados do século XVII, a Europa ela começa a viver a pré-revolução industrial, com as inúmeras transformações tecnológicas, né? E dentre essas transformações tecnológicas, a gente tem a máquina a vapor. Então, tem um médico lá, um cientista, por nome chamado Lange, ele vai emprestar essa inovação, esse nome, máquina a vapor, e vai comparar com a histeria. Ele vai dizer o seguinte, que existem elementos no corpo que fermentam, que são acumulados por falta de sexo, e este acúmulo, eles geram vapores, que passam pelos nervos e chegam ao cérebro, e vão desencadear justamente, né, as convulsões histéricas, né, os delírios, as manias. E a terapêutica para ele era o quê? Era praticar sexo. E como se a pessoa não conseguisse praticar, ele recomendava fazer exercícios ao ar livre, né? Então ele vai dizer, a teoria dos vapores, que pelos nervos, né, passam vapores, se conectam ao cérebro e quem estava mais suscetível seriam as mulheres, né? As mulheres, porque elas acumulavam muitos vapores, ao contrário dos homens. Então, na medida em que a medicina ela avança, a teoria dos vapores ela começa a cair por terra e novos questionamentos e perspectivas eles vão surgindo. A comunidade científica vai perceber que a causa da histeria não recai somente sobre a anatomia, o útero e o cérebro, em si envolve outros aspectos, como o psíquico, né? Thomas Siderham, não sei se o nome é esse, Thomas Siderham, ele considerado já também no século XVII, considerado o Hipócrates da Inglaterra, ele vê a histeria não como uma doença em si, mas resultado de perturbações emocionais, a qual imita outras doenças, clona, né? Ela clona outras doenças, né? E ele é o primeiro médico a nomear a histeria como transtorno neuropsicológico. Eu já estou chegando ao final. Então, a minha conclusão é que durante esse tempo todo, a medicina, ela procurava apenas nos sintomas orgânicos a causa da histeria. Ela não levava em consideração os fatores, aspectos psíquicos. Portanto, a histeria, ela ainda continua na cena do debate. Depois do século XVII, a gente tem um grande percurso até chegar em Charcot,
com a entrada de Freud aí na questão para inaugurar a psicanálise. Agora, na contemporaneidade, né, com a demarcação bem delineada da psiquiatria, ela retirou esse termo, né, histeria, dos manuais e passou a classificar os sintomas em quadros menores, como os transtornos. E esse termo, ele é mais assim ligado à psicanálise, né? A psicanálise entende que a histeria ele é uma maneira de estar no mundo, uma forma de lidar com o desejo e com a fantasia. É justamente isso que a psicanálise vai estudar, ou seja, como a fantasia é construída, cada um constrói a sua fantasia, a maneira de perceber no mundo, né? E, professor, e para terminar, eu quero declamar uma poesia de Cecília Meirelles, que hoje de manhã eu estava querendo ver alguma coisa, né? Fazendo uma revisão, aí eu achei essa poesia, eu acho que tem tudo a ver com a histeria. Me preparar aqui. Onde é que dói na minha vida para que eu me sinta tão mal? Quem foi que me deixou ferida de um ferimento tão mortal? Obrigada. É isso. Parabéns, Ione. Quem está falando? É o Fábio. Oi, Fábio. Obrigada. Muito bem. Vamos segurar umas palmas um pouquinho. A Ione merece palmas, realmente, pela apresentação. Ione, pelo que vocês perceberam, realmente ela faz um trabalho muito primoroso, que é resgatar aquilo que antecede no registro histórico a noção da histeria, né? Então, quando ela faz esse processo quase que um artigo de revisão histórica, né, e que ela resgata os teóricos, a Ione quase que ela desemboca nesse artigo na gênese da psicanálise, no surgimento da psicanálise, nessa histeria que foi praticamente a histeria que deu tanta importância e voz à psicanálise, né? Esse momento em que o Freud ele acaba escolhendo, a partir dessa escuta das histéricas, oferecer às histéricas ou aos histéricos, né, um outro tipo de tratamento. Então, qual que é, né, a riqueza desse material, desse artigo que a Ione traz para a gente, e que realmente ela merece muitas palmas, muito a nossa admiração, o nosso reconhecimento, e tem muito a ver com isso, né? Esse cuidado de fazer um processo revisional, né, que desse lugar à gênese da histeria, que nos permitisse perceber que a histeria não é algo tão contemporâneo como nós achamos, né? É algo que, como diz Ione nos relatos dela, nos achados que ela tem ao longo do artigo, remonta à antiguidade, há muito tempo. Então, quando nos permite um reconhecimento da histeria como parte da própria história da humanidade, isso também nos mostra a importância desse campo de estudo, não só para a psicanálise, mas como a psicanálise ela também foi importante para pensar uma nova abordagem no tratamento dos histéricos. Então, é extremamente valioso, é uma leitura que realmente eu recomendo para todos. Nós, ao longo desses últimos meses, conversando com a Ione teve muitas idas e vindas com o artigo, né, Ione? Parte dessas idas e vindas foi, ela queria falar muita coisa, né, veio com muitas ideias, e a gente teve que dar uma afunilada nas ideias, né, encurtar um pouco a proposta, restringir um pouco essa ideia original. E aí ela acabou falando assim, olha, então eu quero falar sobre isso, né, porque, como ela diz, o que me inspira é o caso da Ana O, então eu quero entender de onde vem tudo isso, né, quando é que isso começou realmente, né, e aí vem um pouco desse desejo também da Ione de dar lugar a essa mensagem, dar lugar à gênese da histeria, ou à própria etiologia que está por trás da palavra histeria, como que ela foi significada e ressignificada em diversos momentos da história,
por diversos teóricos até desembocar na psicanálise. Então, com certeza foi um exercício muito, muito bonito, que alavancou, né, muitas admirações de todos nós. Claro, todos nós temos pequenas observações, né, para compartilhar com a Ione, sempre tem sugestões de melhoria e oportunidades da gente rever alguns detalhes. O nosso querido Cleobeci está presente, meu amigo está presente aqui, ele foi um dos avaliadores também, final desse artigo, né, compartilhou com a gente um pouco aí da sua percepção. Então, eu gostaria de dar um espaço para o Cleobeci também comentar um pouco sobre o que ele achou da leitura do artigo, principais contribuições que ele observou, né, alguns feedbacks, se tiver também, mas o espaço é para isso, né, não é bem uma retórica, mas a gente está aqui para, de alguma forma, construir mais em torno desse encontro, desse momento tão importante na vida do nosso aluno, que é quase que um passo, né, Ione, para sentir que você está se autorizando, né, que você cumpriu algumas etapas essenciais na formação como psicanalista. Cleobeci, a palavra é sua. Vamos ver se ele... Certo. Só seu microfone que ainda está no mudo. Aí, agora sim. Olá, Alexandre, Ione, todos vocês que estão participando, boa noite. A minha internet está muito ruim, eu não estou em casa, e aí eu não vi o seu contato. É para que eu fale, não é isso, gente? Me corrija, por favor, que eu não consegui ouvir. Para que você conte para a gente um pouco ali como é que foi fazer a leitura do artigo da Ione e os principais achados ou feedbacks, aquilo que você acha que é relevante para esse bate-bola aqui nesse momento. Perfeito, eu não vou estender muito a minha fala, né? A conexão para mim está muito ruim, né? As falas estão travando muito, por isso vou tentar ser sucinto aqui, né? Infelizmente eu não pude participar dessa apresentação, infelizmente mesmo. Quando eu cheguei em meio aos aplausos, né? Então tenho certeza que foi uma apresentação brilhante, até mesmo porque, como eu conversei com o Alexandre, o artigo está muito bem escrito, o texto, né? As conexões históricas foram excelentes, né? Porque falar sobre histeria é falar sobre psicanálise, é falar sobre esse início, é falar sobre aquilo que nos dá base, né? Nos dá base para todo e qualquer desenvolvimento, né? Não há psicanálise, né, sem passar por esse tema. Então, é um tema muito enriquecedor, né? E a Ione trouxe isso com uma lucidez muito, muito brilhante, né? Inclusive, quando ela traz todo esse contexto histórico, né, amplia muito o nosso campo de visão, nosso campo de trabalho em relação a essa temática, né? Então a gente consegue ter uma visão mais ampliada sobre isso que se coloca enquanto histeria, né? Ela faz algumas junções interessantes, alguns links em relação à histeria histórica, em alguns momentos aquela visão religiosa, em alguns links em relação à psicanálise. Então eu acredito que essas voltas foram voltas muito interessantes, né? Falei para o Alexandre que teve uma coisa só que eu senti falta, mas que em nada desqualifica o texto, foi a questão do pouco link em relação à histeria em psicanálise, né? Mas como não foi a proposta do texto, você cumpriu brilhantemente com aquilo que você propôs. Mas eu só senti falta dessa movimentação, né, em usar todo esse contexto histórico e trazer, né, e trazer para uma realidade clínica, para uma realidade analítica, né, talvez falar sobre alguns outros pensadores, né, então fazer esse link, né, com essa histeria histórica, com os conceitos em psicanálise. Então, o meu ponto mesmo
em relação sobre alguma coisa que eu senti falta, foi isso. E parabéns, seu texto estava excelente, né? Já até fiz algumas anotações em relação a alguns estudos meus, então, alguns pontos que você colocou ali, com certeza eu vou usar para algumas aulas minhas, né? Claro, dando a devida, a devida nomeação, né? Eu vou usar. E é isso, eu não quero muito acrescentar minha fala aqui, mas parabéns, tá bom, Yane? É muito legal mesmo o seu texto, muito interessante. 10, para mim é 10. Obrigado, meu amigo. O Claudeci, né, ele é um parceiro nosso, para que todos saibam, um psicanalista, está sempre presente com a gente em diversas oportunidades, mas o principal são pessoas que leram com esse espírito, né, de ver quais são as contribuições que a Ione traz a partir desse artigo. E olha que coisa bonita, né? Esse artigo amplia o nosso próprio campo de visão, o nosso próprio campo de atuação. E ele contribui com mais conhecimento, inclusive para todos nós, né? Então, isso é muito gratificante, isso é muito bonito. E a Ione fez, como diz o Claudio, um trabalho brilhante, né? Exemplar, e realmente merece todos os logros por tudo isso, né? E vamos aproveitar, quem acompanhou a apresentação da Ione, querem fazer alguma pergunta para ela, aproveitar para direcionar as dúvidas. Vamos lá, Sueli? Nós não estamos te ouvindo, o seu microfone está no mudo. Aí. Ok. Eu vi a Ione apresentando o seminário. Na verdade, eu assisti um seminário acho que já faz algum tempo, no começo do ano, né, Ione? E eu me simpatizei muito com ela, com a maneira que ela explica, é muito simples e acessível. E gostei dela, que eu até mandei um e-mail para ela. Ela acho que ainda não viu, porque deveria estar muito atarefada, finalizando aí a conclusão dela. Eu estou na terceira unidade e eu tenho uma dúvida. Eu estudei histeria na segunda unidade, como você comentou. Na verdade, eu acredito que é uma pincelada ali. E eu queria saber se a histeria hoje, ela está dentro da neurose. No caso, a neurose e a histeria seria um tipo de neurose. Essa que seria a minha dúvida. Tá, exatamente, eu até coloquei que ela faz parte, ela é um dos quadros clínicos da neurose, porque, inclusive, a gente aprendeu depois, com o professor, com os textos, né, que dentro da estrutura clínica, tem a estrutura clínica das neuroses, tá? A estrutura clínica que é neurose, psicose e perversão, e dentro da neurose tem o campo clínico. Então, dentro da neurose tem a histeria, a neurose obsessiva e a fobia. Então, ela faz parte. Esse quadro, essa classificação, não foi Freud que fez, foi Lacan, né, que a gente ainda não estudou, mas eu pesquisei e vi que essa ordenação, né, essa classificação, quem vai fazer é ele. Freud, como diz, até assisti um vídeo, ele abriu a mata, né? Ele jogou e aí depois teve essas releituras e teve essa organização. Esses tipos clínicos que tem, neurose, psicose e perversão. Aí a neurose, dentro da neurose está a histeria. E eu vou um pouco mais ainda, né? Que, na verdade, a histeria, ela é, por excelência, uma neurose. Ela é a neurose, né? Tanto que a gente usa a palavra neurose histérica, né? A neurose histérica, exatamente. Então, todos nós somos neuróticos. Em algum momento, em análise, né? Eu também estudei, né? Em análise, no momento que você está em análise, você faz, na transferência, você transfere a sua neurose histérica para você fazer aquela revisitação, atualizar, né? E aí seguir com a sua análise. Então, é isso. É isso. Justamente a minha dúvida era saber qual o grau de uma para a outra, né? Onde elas se separam e onde elas se juntam. E ficou claro agora. Obrigada. Eu recomendo, olha, eu não tive, o professor até perguntou para mim assim, olha, tu fala da tua motivação, das dificuldades, né? Então, como ele é um tema muito vasto, a internet, ela tá, então eu pesquisei mais
nos sites mais confiáveis, por exemplo, assim, o Google Acadêmico, né, que é onde tem artigos e dissertações, porque tem muita coisa que depois, revisitando clicando, colocando histeria, você vai ver que às vezes não é bem isso. Então, você que buscar realmente uma fonte indicada, inclusive pelo Instituto, porque lá no Instituto tem o livro Histeria, eu acho que eu peguei de lá, o livro Histeria, que foi o primeiro livro que dizem que o estudo sobre histeria é o primeiro livro da psicanálise, que funda a psicanálise, não a interpretação dos sonhos, é uma confusão. Ele é de 1893, 1895. Então, ele foi uma obra onde tem todos os casos, aí tem tudo fala assim, tudo da histeria. Eu apenas visitei, né, não estudei um pouco, mas o que eu queria mesmo era essa histeria da antiguidade, como é que foi? Então, mas eu não deixei de dar uma busca lá, até porque a gente estudou os casos clínicos, não tinha como não buscar o livro Estudo sobre a Histeria. E, na verdade, você até estudou, né, Ione? Você até trouxe na primeira proposta, no primeiro ensaio que você fez do artigo, você trouxe, mas a gente, por questão de delimitação do campo de pesquisa e de investigação, nós acabamos fazendo alguns recortes. Ela acabou trazendo, sim, muita coisa, inclusive dentro da perspectiva da psicanálise, né, com já o viés muito de Freud, a abordagem do Freud, mas a gente precisava delimitar porque estava muito amplo o artigo, né, e nesse processo de delimitação do campo de investigação, ela acabou entendendo, né, que isso era o que ela gostaria de estudar, então foi muito importante por conta disso também. E isso acaba inaugurando algo um pouco diferenciado para nós, né, porque traz uma visão que geralmente, quando nós estudamos psicanálise, estudamos histeria, nós estudamos a partir da psicanálise, estudamos da psicanálise de Freud até a atualidade, né? E é muito difícil aquele que realmente faz esse trabalho investigativo de entender essa sintomatologia que já fazia parte da vida, né, humana, da vida em sociedade, desde antes da psicanálise. Então, com certeza é uma revisão muito importante. Eu tenho certeza que se hoje a gente fosse trabalhar num sentido pós-psicanálise, a gente falaria coisas muito diferentes, talvez daquela que nós vimos antes da psicanálise, durante a psicanálise e agora já na atualidade. Então... Exatamente, o professor falou muito bem. Eu apresentei a primeira versão, foi uma visão muito ampla, aí ele foi orientando nesse sentido para fazer um recorte. Como um artigo, você não pode abarcar tudo. E eu achei muito interessante começar da antiguidade, a teoria dos vapores, porque depois eu percebi que só com Charcot é que a histeria ela é estudada cientificamente, ela vai para laboratório a partir dele. Claro que antes tem mesmo que vai a questão do hipnotismo, aí que Charcot vai o método de tratamento, mas o Charcot ele não tinha essa pretensão de tratar as histéricas, apenas estudar. Só para pontuar que foge um pouquinho, já é século XIX. Aqui a gente para no século XVII, né, com a teoria dos vapores. Eu achei ótimo, porque nos vapores, eu fiquei pensando, pelos nervos não passa vapor, é impossível, como até tem um cientista que vai dizer, passa sangue, aí vai contestar, é muito interessante. Aí vai, né, e ela vai se moldando a histeria até realmente compor um quadro, o que é a histeria. Eu achei bem interessante todo esse processo. Muito bem. Fernando? Opa, boa noite a todos. Parabéns aí à cara colega Ione pelo artigo, por esse apanhado histórico que ela construiu e teceu de forma bem peculiar, que é dela, e ela sabe fazer isso de forma bem brilhante. E aí eu queria fazer uma pergunta, Ione, porque assim, a psicanálise, ela solta uma luz, ela organiza, na verdade, a histeria como um fenômeno psíquico, né, onde o sujeito, ele busca de forma permanente, incansável, e esse processo se dá de forma inconsciente, onde ele se coloca como objeto de desejo para o outro. Na sua fala, você coloca o fenômeno, né, desse processo histórico como algo lógico, e aí tinha toda essa
essa forma de conter esses sintomas com algumas ações físicas. Mas aí eu pergunto, dentro do teu estudo, voltando um pouco para a psicanálise, como a psicanálise consegue contornar esse sintoma dentro de um set analítico? Tá se referindo já à prática, né? Como é que você identifica essa histeria e de que forma, como que você vai tratar? Bom, conforme leitura realizada, a histeria, um quadro histérico, ele é subjetivo, né? E em análise, a mulher ou o homem acometido de histeria, ele, como é que eu posso dizer? Eu entendi, só quero formular aqui meu pensamento. É como se, naquele momento, a pessoa histérica, ela não teve, eu até coloquei aqui os conceitos que Freud vai a partir das histéricas, ele vai extrair os grandes conceitos, como a abreação. A abreação é aquele momento onde você tem um conflito psíquico e você não dá conta daquilo, você não abreagiu, aí você somatiza isso e vem, né? E você leva para o encontro, recalca aquilo ali e ele vem em forma de sintoma. E isso tem que ser trabalhado em análise pela transferência. Aí você vai fazer uma investigação, um processo de investigação que é o próprio método da psicanálise, a investigação, para saber de onde aconteceu, como se iniciou, onde que se deu a origem daquele sintoma, porque você não vai, em análise, trabalhar o sintoma, você vai buscar a causa daquilo ali, né? Então, não sei se eu respondi, mas não sei se é por aí, o professor pode ajudar, porque já é um processo de prática analítica, como é que se dá isso aí, né? Esse neurótico. Mas você respondeu bem. Fica tranquilo. A gente não trata os sintomas, né? A gente vai tentar entender a origem dos sintomas através da análise. Né? E esse sintoma, aquilo que o paciente apresenta, o analisando apresenta como verdade subjetiva, como uma angústia, como um sofrimento real, eu jamais vou dizer para ele que isso é uma manifestação histérica. Ele não volta ali nunca mais. Exatamente. O analista ele não vai dizer você é uma histérica, ninguém vai falar isso aí, né? Então, senão o paciente vai correr. Então, ele vai trabalhar todas essas questões aí, esse comportamento, essas angústias, esses conflitos, porque a histeria, ela é fruto, ela vem de um conflito intrapsíquico, aquilo que a gente não deu conta, e aí você não abreagiu, tem todo aquele processo, você recalca aquilo ali, ou então faz a clivagem de alguma forma, e vai ser trabalhado em análise, é todo um processo, trabalhar as etapas de análise. Um ponto importante que eu acho que o artigo da Ione traz para nós é que quase nesse processo de revisão que vai remontando a antiguidade até o século XVII, tem um recorte mais entre 15 e 17, ela fala um pouco mais sobre essas noções da histeria que apareceram ali, mas como que realmente, até esse momento, a histeria era algo muito atribuído às mulheres, né? Era realmente uma doença quase praticamente entendida como algo feminino. E ao mesmo tempo que entendido como algo que diz respeito às mulheres, né, tinha essa conotação de que é algo relacionado ao sexual, ou ao mesmo tempo algo relacionado ao útero. Então foram tantas teorias, tantas buscas de explicações para isso, e aí quando você desemboca um pouco nesses caminhos que a Ione vem percorrendo e vê que o grande achado da psicanálise é o estudo do inconsciente, isso é possível realmente descobrir e entender como tratar os sintomas histéricos através da investigação do inconsciente, através do que nós estudamos aí recentemente também, que tem a ver com as representações, né, em que a gente está, de fato, buscando essa origem dos traumas, das neuroses, de tudo isso. Então, gente, é um caminho tão interessante, né, e talvez seja isso que o Cleber comentou, né, que a gente só sentia falta ali, eu comentei isso com a Ione também, que quase que na conclusão do artigo dela, que ela desse um pouco mais de voz
a como que Freud se apropria desse conhecimento prévio, e a partir dessa apropriação, como que ele leva isso adiante na psicanálise, né? E como que e Freud foi uma personalidade muito inteligente, né? Porque ele articula parte daquilo que estava ali insolúvel, né? Que precisava de uma resposta, precisava de um estudo mais aprofundado, e é isso que ele faz. Não é que ele inaugura um campo novo de conhecimento, mas ele propõe um novo método terapêutico, e esse método funciona, né? Ione, eu queria primeiro te parabenizar por contar para nós a sua inspiração, que você se inspirou no caso da Ana Oh. A Ione tem um jeito muito particular de brincar, pessoal, e de rir, se divertir com coisas assim. Ela fala, gente, eu leio Ana, às vezes eu me leio, né? E eu também tenho muito disso, né? Eu leio muitas coisas em psicanálise, vários casos clínicos, eu falo, por que eu me identifico tanto, né? Por que tem coisas que a gente vai se identificando? Esses dias a gente estava num exercício de estudar sobre a paranoia, e eu falei assim, gente, eu sou paranoico, para! Então, sabe, essa vivência, né? E eu queria dizer que isso é muito bonito, essa forma da Ione conduzir as coisas, né? Dela tentar, de alguma forma, se autoanalisar, se permitir, de alguma forma, essa aproximação, de se reconhecer nesse lugar como alguém que está em busca desse autoconhecimento, que busca o processo analítico, que busca a análise como recurso terapêutico e acredita também nesse processo, mas principalmente pela trajetória. A Ione foi eu vou dizer que foi, não é que a trajetória dela encerra aqui, ela continua com a gente, ela está dedicada a uma outra etapa, que é o programa de análise didática, né? Ela está se preparando aí para esse futuro atendimento clínico, mas em termos de dedicação, foram poucos alunos no Instituto com a dedicação da Ione. Não teve uma coisa que a Ione fez que ela não se dedicou do início ao fim. Tudo sempre com muita dedicação, com muita lucidez, sem preguiça, sem economia. E ela muitas vezes fala, professor, você é muito exigente, o Instituto é muito exigente, né, Ione? Mas ela entendeu isso, e ela tirou proveito disso, porque cada momento que ela viveu com a gente, cada caminho que ela percorreu, ela aprofundou. E ela aprofundou de verdade, porque ela pesquisava, ela estudava, ela fez isso com histeria, ela fez isso com os casos clínicos, ela fez isso com sonhos, né? Ela teve tantas entregas de qualidade que a Ione passou a ser quase que uma referência para todos nós, né? Ela, como diz assim no popular, a nossa régua ficou mais alta, a régua subiu, porque é culpa dela, ó. Tem um pouco de culpa dela também. Então, Ione, é só elogios, você sabe disso, né? Você está de parabéns por todo o percurso até aqui, pelo desafio que você assumiu, querer falar da histeria e se propor falar de algo que pudesse ser mais algo a acrescentar para nós, um campo de conhecimento adicional, não é tarefa para qualquer um. Né? E você assumiu essa tarefa com maestria, com muita vontade de contribuir para esse campo de investigação, e eu só tenho que te desejar parabéns, eu sei que a gente continua junto ainda nessa trajetória de formação, mas essa primeira etapa, essa primeira vitória na sua trajetória, eu queria te dizer que eu estou muito feliz de poder fazer parte dela, de poder fazer parte da sua história, e te dar os parabéns por todo o caminho percorrido até aqui. Parabéns, Ione, parabéns para você, parabéns pela apresentação, por tudo que você trouxe para a gente e pela trajetória percorrida até aqui. Com certeza vai ser uma colega brilhante aí, pelo compromisso que você tem com você mesmo, e isso fala muito, né? Esse compromisso assumido com você, com certeza é aquilo que você vai levar para a clínica, é aquilo que você leva para a vida. Viu? Professor, eu estou muito feliz, assim, essas palavras me tocam, né? E realmente o professor, ele é bem exigente, quem está começando agora, vocês vão perceber, ele vai deixando, daqui a pouco ele vai exigindo,
Essa semana ele me exigiu 3 atividades, eu estou dando conta de uma, ainda vou dar amanhã conta de outra, semana, final do mês, início do mês. Então, assim, é esse compromisso que a gente tem que ter, porque se não tiver compromisso, não adianta. Não adianta estudar, se matricular e dizer, vou ver o que vai dar. Então, é melhor nem embarcar, porque não dá conta. Daqui a pouco não se dá conta. No início, você pode até fazer as atividades, que ele vai de leve, aí cada vez mais a complexidade vai aumentando o compromisso, as exigências do Instituto. O Instituto é muito sério, é muito comprometido com a formação, faz um atendimento, o professor atende até dia de domingo, qualquer horário ele está disponível, ele briga também, tá? Não é só essa paz, assim, não. Ele é pesado comigo. Eu fico chateada com ele, aí depois eu digo, vou rever minha posição, porque é isso. E realmente, a histeria, o caso Anaó, como só para retomar aqui, eu me identifiquei muito, até porque eu passei por um processo e passo por esse processo. Às vezes as coisas me afetam. Esse mês todinho, eu passei com o meu braço dolorido, a minha cabeça, eu girando a minha cabeça, mas aí eu vou investir, quando eu investigo dentro de mim, aí aquela coisa sai, né? Diga, isso aqui não é orgânico, é alguma coisa. Então, tem que voltar para a análise, para ver, para reagir. Então, eu passo por esse problema. Não mais como eu tinha antes, bem antes de entrar no instituto, bem antes de fazer análise, né? De ser atendida pelo professor aí que me acompanhou, mas aí que veio a minha identificação, aquela série de sintomas que ela tinha, alguns sintomas eu também tinha, aí eu me vi naquela, um pouco da Anaó, e as histéricas, né, outras histéricas, porque Freud atendeu várias histéricas, isso aí que inaugura a psicanálise, atendendo as histéricas, que ele vai fazer a clínica dele, que ele vai construir e criar a psicanálise, ele foi um gênio, né, nesse sentido aí, ele revisitou, e eu sou muito grata a Freud, ao professor, e que vamos seguir, tem muita coisa para estudar, lógico, né? Cada vez que eu pego algum material sobre histeria, eu digo, meu Deus do céu, isso aqui eu não vi, não, está faltando isso, está faltando, então são abas que a gente vai, sabe, abrindo, Isso aí, concordo. não termina. É um processo contínuo, Ione. A gente estuda um pouco hoje, daqui a pouco você descobre algo novo, uma nova visão, uma nova perspectiva, e tudo isso vai entrando como contribuições para que a gente possa fazer um bom trabalho, uma boa escuta na clínica, né? Uhum. Mas é isso, é uma relação transferencial, mas é de amor, ela sabe disso. Não deixa de ser uma relação transferencial, mas sempre foi, eu sempre brinquei com a Ione, eu exijo de quem eu sei que dá conta de entregar. Ela sabe disso. Porque, inclusive, né, é como se fosse, realmente, alguns momentos você quer desistir, né? É porque a tarefa é grande, é árdua, né? Então, é assim, você às vezes quer desistir, então não desistam, tá? Acho que todo mundo vai passar por esse momento, mesmo que se acha assim, não, eu já sou psicólogo, mas como é uma outra linha, uma outra abordagem, mas assim, é para continuar. E eu também, todos os dias, é um exercício ainda, né? É um exercício. Cada texto que eu pego, a complexidade que tem, de meu Deus, eu não vou dar conta, eu nem chego aos pés, que tem muitos estudiosos, muitos psicanalistas aí de referência, inclusive o professor, a forma como o professor aborda, a forma como ele faz um vídeo, eu não vou fazer isso, eu não vou chegar, né? Mas esse é o início, né, professor? Chega, com certeza chega. O aluno sempre supera o mestre, não se preocupa com isso. Né? Gente, olha, carinho enorme, gratidão a todos que participaram, gratidão a todos que tiveram tempo para poder prestigiar a apresentação da Ione, entender a importância desse momento, aprender um pouco com esse momento vivido por ela, para que vocês se preparem para esse futuro que está vindo aí, né? Que vocês também vão passar por esse mesmo momento, por essa mesma transição. E esse caminho é muito importante, entender os desafios que nós enfrentamos, o quanto isso requer dedicação, mas o quanto também chegar nessa etapa é uma dessas pequenas conquistas que a gente leva para esse futuro profissional que a gente se propõe aí.
viu? Com a clínica, com a psicanálise, com esse dever ético com a psicanálise. E a Ione deixou essa mensagem para a gente, né? O desejo de produzir conhecimento, teoria e continuar enriquecendo a psicanálise, que é o que todos nós fazemos todos os dias. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Ione, parabéns, sucesso. Obrigada. Vamos estar, Obrigada. a gente continua junto, mas parabéns pela vitória, por esse primeiro passo e por essa conquista. Viu? Obrigada, professor. Tchau, obrigada Tchau. pela participação de todos aí.